Bom, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com os nossos colegas, com as nossas pacientes. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? Vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, mas a gente vai falar de como as dermatologistas elas podem auxiliar no tratamento de efeitos adversos com o uso dos implantes hormonais. É muito importante que nós tenhamos como referência uma dermatologista para ela nos auxiliar com algumas questões que são muito importantes para os nossos pacientes, como por exemplo a pele, o cabelo, a questão de estrias, de celulite. Então, eu acho que o pessoal está entrando, né? Sejam todos bem-vindos. E convidei para a nossa live de hoje a doutora Giana Campoy, que é uma dermatologista aqui de São Paulo, uma excelente dermatologista, e ela vai nos auxiliar com essas questões. Esperar a doutora Giana entrar para a gente poder começar a nossa live. Oi, Muito bem. Tudo bem, tudo. Gi? Tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo Tá ouvindo bem. bem? Tô ouvindo bem. Então tá Vamos bom. lá. Vamos. Então, eu queria começar um pouquinho falando que nós ginecologistas, a gente sempre prescreveu pílula, né? E a primeira pílula no mercado, ela surgiu em 1960, o Enovid. E a partir da introdução dessa pílula e das prescrições futuras, ocorreu uma coisa muito importante para a história das mulheres, né? As mulheres puderam dissociar o sexo da gravidez. Então, as mulheres poderiam transar e elas estariam protegidas do ponto de vista de uma gestação. Muito bem, as pílulas de 1960 para cá, elas evoluíram bastante, né? A gente diminuiu a concentração de hormônios, né? Diminuindo os efeitos adversos. Mas uma coisa que hoje, na nossa prática clínica, muitas das usuárias de pílulas, elas se queixam que, uma vez que a pílula ela bloqueia a produção de testosterona, muitas se queixam da diminuição da libido. Então, para poder entrar no assunto que a gente vai falar, que são os implantes hormonais, eu fiz essa introdução. Porque uma vez que nós deixamos um pouco de lado as pílulas e optamos pelos os implantes hormonais, a gente pode, como eu sempre falo, individualizar a prescrição para cada paciente. E, dependendo da patologia que a gente quer tratar ou do cenário onde essa mulher está inserida, a gente vai poder prescrever para cada uma dessas pacientes uma reposição hormonal. E justamente essa reposição hormonal, ela pode ter um impacto adverso em relação à pele, ao cabelo, e aí a gente vai entrar no nosso tema, né? Onde que você, como dermatologista, você pode nos auxiliar. Então, muito bem. A gente, na nossa prática clínica, a gente trata de muitas mulheres que têm endometriose. Então, um dos implantes, uma das opções medicamentosas para o tratamento da endometriose é a gestrinona, né? E outras pacientes que a gente pode utilizar também, alguma associação com a testosterona. Então, todas essas associações, quando bem prescritas, com responsabilidade, com segurança, elas deixam as nossas pacientes bem. Mas algumas queixas aparecem. Então, eu acho que a gente poderia começar primeiro em relação à pele,
Porque como eu estava falando no início da nossa live, a pílula ela melhora muito a pele, né? As pacientes, vocês dermatologistas, vocês prescrevem também pílulas, né? A principal pílula, a gente tem várias no mercado, mas, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente tem a ciproterona, que é muito usada por nós, por vocês, mas a partir de que a gente muda para os implantes, a gente não pode ser que a gente não tenha uma proteção tão boa para a pele. Então, você como dermatologista e como mulher, né, sabe muito bem da importância da pele para as mulheres. Então, muitas vezes a paciente com o implante ela não tem mais TPM, não tem mais enxaqueca, ela está bem com ela mesma, mas ela vem se queixar da pele. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da importância da pele para a mulher, né? Para a autoestima, para a saúde dela. E quais seriam, primeiro, as opções medicamentosas que a dermatologista poderia utilizar, né, no tratamento da acne, por exemplo, e se além do tratamento medicamentoso, se existem outras opções, como, por exemplo, laser e etc. Então, eu queria te dizer que é um prazer, né, fazer essa live com você. Seja muito bem-vinda, uma honra para mim e a palavra é sua. Oi, Ale, obrigada, viu? Antes de mais nada, eu queria só deixar claro para os pacientes, porque na verdade quem é médico e está assistindo a gente já sabe disso, mas eu vou dar uma introduçãozinha sobre a gestrinona. Assim, os implantes hormonais, né? As pacientes, elas acham que é tudo a mesma coisa. É o implante da beleza, eu quero, porque eu quero ficar linda, eu quero ficar forte, eu quero ficar musculosa, eu quero ser maravilhosa, né? Mas nem sempre é assim. Então, o que acontece? Nos implantes hormonais, o médico o ginecologista, ele pode usar só uma progesterona, porque a progesterona sozinha, ela já confere anticoncepção, ela já confere uma parada do ciclo, então ela não menstrua, ela não ovula, ela não fica grávida e ela melhora essa questão ginecológica. Ou o ginecologista ele faz esse implante só de gestrinona, né, que é uma progesterona, ou tem outras opções, né, que podem ser combinações, né, que é o estrógeno junto com uma outro tipo de progesterona e acertando a testosterona dessa paciente. Mas quando a gente fala de implantes, né, só de gestrinona, quando a paciente opta, porque vai ser bom para ela, e isso é uma questão do ginecologista com a paciente, né, que vai ser bom para ela usar só gestrinona, ou porque ela está com pouco osso, né, uma osteopenia, uma osteoporose, ou porque vai ser legal para aquela paciente por outras causas ginecológicas, endometriose, outras coisas, a gente sempre precisa estar junto dessa paciente, né? Eu acho difícil uma paciente tá usando gestrinona pura, né? E não ter uma dermatologista para acompanhar, né? É o que eu vejo aqui no consultório. Então, a gestrinona, para explicar para as pacientes, ela é uma progesterona androgênica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é uma progesterona. Se eu estiver falando qualquer coisa errada, você vai me corrigindo, mas como eu tenho um marido ginecologista, eu acho que eu só falo coisa certa. Mas então, assim, a gestrinona, como ela é uma progesterona androgênica, toda vez que você fala andro, quer dizer masculino, né? Gênese é o que dá, é o que faz nascer, né? Então, assim, ela é uma progesterona que possa fazer em você características masculinas. Daí tá bom. Pro corpo, é ótimo, né? Porque quem não quer mais músculo, a gente não quer virar homem, mas assim, a gente quer ter um músculo mais firme, a gente quer ter menos gordura, a gente quer ter um bom desempenho no exercício físico, né? A gente quer se sentir bonita, né? Então, para o corpo é maravilhoso, mas aí o rosto fica complicado. A gente brinca com as pacientes, mas é uma brincadeira, tá? Porque dá para controlar. Ou a pessoa tem rosto, ou a pessoa tem corpo, mas é brincadeira aí. Então, o que acontece? Quando a paciente usa gestrinona pura, ela precisa de uma ajuda, né? Muitas vezes o próprio ginecologista já consegue ajudar quando a paciente não... Porque assim, tem pacientes que têm uma sensibilidade maior com esse hormônio a ter acne
queda de cabelo, oleosidade, poro muito aberto, o rosto bem avermelhado, né? Isso são todos efeitos colaterais da progesterona. E tem algumas pacientes que têm mais esses efeitos, porque são pacientes que têm uma sensibilidade aos hormônios com característica masculina maior, né? E tem pacientes que usam gestrinona. Eu também tenho paciente que usa gestrinona pura há anos, tem um corpo divino, maravilhosa. E o rosto, eu cuido dela com facilidade, eu não preciso de tantas armas para lidar com ela. Então, isso também tem que ficar claro para a paciente que é uma característica individual, não é, Alessandra? Você não acha isso? Sim, é uma característica muito individual. Tem algumas pacientes que têm uma glândula que se situa acima do rim, chamada adrenal. Se essa adrenal dessas pacientes ela é um pouco mais ativa, ela produz outros tipos de androgênios que, quando a gente prescreve a gestrinona, esses dois tipos de hormônios, eles têm um efeito sinérgico. Então, eles atuam e dão mais efeito, promovendo um efeito adverso maior da gestrinona. Então, a gente precisa conhecer muito bem a paciente antes de prescrever o implante, para saber se a gente vai prescrever um caso só, gestrinona pura, ou a gente vai associar testosterona, ou não deve associar gestrinona, ou a gente vai associar estradiol. Então a gente tem que fazer uma combinação equilibrada, pensando no todo, né? Na paciente como um todo, não olhando para uma paciente e falar, eu estou tratando de endometriose. Não, estou tratando de uma mulher com endometriose e essa mulher precisa se olhar no espelho e se sentir bonita. Então, quando a gente prescreve o implante, a gente já faz algumas combinaçõezinhas, algumas medicações por via oral. E se eu acho que essa paciente, e a maioria vai precisar de uma dermatologista, eu encaminho para a Giana. Então, eu queria ouvir de você, Gi, o que você pode prescrever, quais são as opções em termos de medicamentos para bloquear o efeito periférico, bloquear os receptores androgênicos na pele, cabelo. O que você tem, esse arsenal todo para passar para a gente? Vamos começar falando um pouco de pele. Tá, então assim, eu acho que a paciente com gestrinona, a paciente com qualquer implante ou a paciente sem implante também tem que ter cuidados diários com a pele, porque isso é uma coisa básica. Não adianta eu oferecer um laser caro no consultório, um laser de última geração, e a paciente não passa nenhum creme em casa, né? E tem muita gente que tem essa ideia, né, de que acha que vai fazer um laser e a pele vai ficar maravilhosa, e em casa não quer passar creme, né? Então, eu acho que um sabonete de pele adequado, um tônico adequado, um filtro adequado. Hoje em dia a gente tem filtros maravilhosos. A paciente fala, eu não gosto de filtro, fico melecada. Ela usou o filtro errado, porque tem muito filtro muito interessante que parece que não passou nada, né? Pelo contrário, a pele fica mais controlada de oleosidade do que se não tivesse passado. Um ácido adequado para a pele não ficar nem descamando e nem oleosa, para controlar essa produção de sebo. Por exemplo, o ácido retinóico, ele controla a produção de sebo. E ele é um creme de passar em casa, uma coisa super fácil. Então, a gente sempre começa pelo tópico. Isso são os cuidados básicos. Eu acho que os pacientes têm que entender que não tem como não passar um creme no rosto de manhã e à noite. É coisa simples, né? Partindo daí, a gente vai começar. Então, se só o tópico não deu conta, lógico que a gente já vê a paciente, a gente já sabe que quem vai dar e quem não vai dar, né? Os casos mais leves a gente já sabe que vai dar, e quem não dá, a gente já dá junto uma medicação oral. A medicação que eu mais gosto de usar é a espironolactona, né? Teve até alguém aí que falou sobre a espironolactona. Só para explicar brevemente para quem não é médico, a espironolactona, ela foi um diurético, né? Muito antigo, ela é um diurético, né? Foi lançado para ser um diurético, ele é um diurético fraco, não é um diurético tipo um Lasix, que a pessoa perde 2 quilos num dia, ele é um diurético fraco. E a gente costuma usar com muita segurança nas mulheres. A dose para a gente mexer na pele não é uma dose baixa de espironolactona. A gente precisa mexer numa dose aí por volta de 100 miligramas, né? O máximo de espironolactona seria 200. Mas a gente controla demais os efeitos periféricos, né, da progesterona androgênica, que é a progesterona, que é a gestrinona, com espironolactona, tá? O nome comercial chama Aldactone, sem nenhum conflito de interesse, mas é uma medicação que passou para o dermatologista, né? Não é mais de nefrologista, não é mais de cardiologista. Aliás, eles usam super pouco essa medicação.
E dermatologista usa super, todo dia praticamente a gente prescreve. O que acontece quando a paciente usa a espironolactona? Ela acaba urinando um pouquinho mais, mas a gente pede para tomar de manhã, não é uma coisa importante. A pele tem um controle de oleosidade, o poro fica mais fechado, a pele fica mais bonita, evita a acne. Depois de 4 meses usando, mais ou menos, a paciente já começa a notar controle. Aí vocês ficam falando essas coisas engraçadas. Ai, Cris! E aí a gente já nota um controle da acne da paciente com 4 meses de uso, né? No primeiro mês a gente não nota muito, segundo não muito, e aí depois do 4º mês. Em queda de cabelo, quando a paciente tem uma história de alopecia androgênica, né? Vamos supor que a paciente já tem uma queda. O que é alopecia androgênica? Aquela que vai ficando ralo aqui na frente, que a entrada vai aumentando. Nesses casos, a espironolactona para a mulher é impressionante. Eu gosto muito, muito, muito. Então, a gente consegue manter cabelo, porque a gestrinona vai causar uma quedinha de cabelo em pacientes propensas, que foi aquilo que o doutor Alessandro explicou. Então, a gente consegue controlar queda de cabelo, a gente consegue controlar oleosidade, poro aberto, vermelhidão, a gente consegue controlar acne, né? Então, é uma medicação que quando a paciente tem tendência a ter esses efeitos com a gestrinona, eu gosto muito, tá? Existem outras opções. A gente pode fazer, se a paciente não quer um diurético, tem paciente que não quer, que não entende, que acha que é ruim, não quer. Tudo bem. A gente pode fazer dose baixa de Roacutan, tá? Hoje em dia, o tabu do Roacutan já caiu por terra. A gente sabe que a gente pode usar dose baixa com controle do paciente, né? O que é dose baixa? 1 a 2 comprimidos por semana de 20 miligramas. E a gente controla muito as pacientes também, muito, né? E a pele fica bem bonita. Lógico que a gente precisa colher exame de sangue, que a gente precisa controlar essa paciente mais de perto, que é uma paciente que não pode beber, né? Se a paciente bebe, eu já tiro isso de cogitação, né? Então, mas como as pacientes que gostam de gestrinona são pacientes que gostam muito de ginástica, gostam muito de um corpo bonito, elas são muito saudáveis, elas gostam de comer direito, então muitas dessas pacientes não bebem, então é uma opção interessante, né? Outra opção interessante é que está surgindo um outro antiandrogênico que a gente ainda não tem muita experiência com ele, a gente ainda vai começar a usar, a gente ainda precisa estudar um pouco mais para poder usar em pele, né? Então parece que tem uma medicação nova aí, o nome é comprido, deixa para lá esse nome, mas assim, é uma medicação que é nova, que parece que é bem promissora, que eu acho bem interessante. É uma medicação antiandrogênica mesmo, não é uma medicação que é diurética e como efeito colateral é antiandrogênica. É uma medicação que nasceu para ser antiandrogênica, para cortar os efeitos do hormônio masculino na pele, tá? É antiandrogênicos, isso mesmo. Então, pode falar, Alessandro, pode falar. Gi, deixa eu só, que às vezes as pacientes elas têm uma dúvida, né? Muitas pacientes acham que os efeitos androgênicos, né, em pele e cabelo são principalmente relacionados à testosterona, né? Isso. Preciso lembrar que a testosterona que a gente usa é uma testosterona bioidêntica, é uma testosterona cuja estrutura química é a mais similar possível da testosterona que o ovário produz. E essa testosterona natural, bioidêntica, quando a gente prescreve, a gente está prescrevendo numa dose fisiológica, na menor dose possível, para manter a testosterona feminina, uma testosterona de mulher. Então, esses efeitos androgênicos, dificilmente eles ocorrem pelo uso consciente e responsável da testosterona. Eles estão mais relacionados com o uso da gestrinona e principalmente quando a gente associa gestrinona com testosterona. É toda mulher que vai ter isso? Não é toda mulher que vai ter isso. Vai depender muito do ambiente hormonal de cada mulher e principalmente, como eu falei no começo da live, de como a adrenal dessa mulher se comporta. Então, vou voltar a palavra para você, né? Você está falando das medicações. Depois eu queria que você
falasse um pouquinho de outros tratamentos também em relação à pele, se existe laser, Tá, se vou o falar botox agora. pode ajudar também, Tá, vou etc. falar. Ó, então eu falei dos tópicos que a gente tem que usar em casa, pode ser manipulado, pode ser industrializado, de acordo com o médico da paciente que prefere, ou sei lá, a paciente também pode dar opinião. A gente tem as medicações, né? Então a gente pode usar essas medicações que foram feitas. Outra medicação que a gente pode usar é metformina, né, Alessandro? É assim, mas eu procuro prescrever a metformina para uma paciente que está com acne e tal, mais para acne, para queda de cabelo não adianta não, é mais para acne. Quando ela também está fora do peso, quando tem outras coisas, quando a glicemia, quando ela tem uma resistência periférica à insulina nos exames, né? Você acha isso também? Porque senão a metformina para acne, ela não vai ajudar muito se não for uma paciente dentro desse padrão, entendeu? Mas quando está nesse padrão, acima do peso e tal, eu gosto de usar metformina, porque ela já ajuda um pouco também, né? Nessa coisa do peso. Não ajuda muito, mas acho que ajuda e ajuda na pele também. Então, em algumas pacientes eu opto pela metformina. Mas tem que ter esse Perfeito, paciente concordo também. selecionada, né? Paciente selecionada, não são todas, né? Tá travado, Nanda? Nanda tá falando que tá travado, mas pra gente tá normal, né? Será que é a internet dela? Deve ser a internet dela. Pra gente tá Então, andando bem aqui. aí eu vou falar agora, porque assim, então tem as medicações orais, não foge muito disso. A gente pode usar Rocutan, pode usar espironolactona, tem essa medicação nova que a gente está usando. Está usando não, vai começar a usar. A metformina, E a né, que você falou. metformina, isso. Não tem mais medicação, infelizmente não tem mais. O que que você acha, só para terminar essa parte das medicações via oral, do minoxidil e da finasterida? Ah, sim, finasterida. Então, finasterida, eu só uso. Eu esqueci da finasterida, bem lembrado. A finasterida eu só uso quando a paciente tem uma alopécia androgênica de base bem instalada, né? E aí vai começar a usar a gestrinona. Ela precisa de gestrinona, porque ela está sem osso, porque outras causas ginecológicas. E aí não vai ser por causa do cabelo que nós vamos deixar de prescrever a gestrinona. Então eu entro com finasterida, entendeu? Mas aí eu procuro em mulher menopausada, né? Finasterida em idade reprodutiva. Bom, se bem que vai estar usando implante, né? Quando está usando implante não tem problema, não vai engravidar. Mas tem que ser pacientes que têm uma alopecia androgênica. Porque para pele a finasterida não ajuda muito, para acne, qualidade de pele a finasterida não ajuda muito. A espironolactona ajuda muito mais. E como a espironolactona tem menos efeitos colaterais do que a finasterida, eu prefiro a espironolactona, porque ela já melhora pele e cabelo. Então, a finasterida eu guardo para aqueles casos que a pele tá boa e o cabelo tá ruim, né? Que é mais difícil. Mas geralmente é na mulher menopausada, né? Que já está evoluindo com uma alopecia androgênica faz anos, e aí a finasterida entra bem. Tem que pensar bem se a paciente não é depressiva, porque a finasterida tem uma complicação com isso. Mas a gente tem que pensar na finasterida sim. Eu só não uso Minoxidil? finasterida em paciente jovem, porque como ela diminui libido, se bem que a gestrinona aumenta, daí a finasterida diminui, é complicado, né? Mas eu não uso finasterida em paciente em idade reprodutiva que está usando gestrinona, porque justamente ela deve estar usando gestrinona porque ela também quer ter mais músculo, mais osso, eu vou dar finasterida, então só se tiver o cabelo muito ruim mesmo. Minoxidil é só para quem tem alopecia androgênica, tá? Minoxidil não pode usar qualquer pessoa, não. Por quê? Porque o minoxidil, como é que eu posso explicar? O minoxidil, ele aumenta a fase que o pelo fica adulto, que o cabelo fica na fase adulta, né? Que chama fase anágena. Ele aumenta a fase anágena. E aí, o que acontece? Se o paciente não tem doença nenhuma, ele quer usar um minoxidil preventivo. Se ele parar de usar o minoxidil, vai cair, mas vai cair em pencas. Aí ele vai achar que é do hormônio, entendeu? Então, assim, não usa o minoxidil se a paciente não tem alopecia androgênica clinicamente diagnosticada, entendeu? Para qualquer pessoa, não. Eu vou usar gestrinona, eu quero passar minoxidil. Não. Porque o minoxidil, além dele cair quando para, né? Porque é uma pessoa que não precisa muito. Aí ela vai usar um mês, dois e vai parar. Então ela vai falar, não preciso mesmo, porque é um saco ficar passando negócio todo dia. Então ela vai parar, daí vai cair, porque quando para, cai.
e também tem uma coisa de quando começa, cai. Então, o paciente não vai ficar desesperado. Começa, cai, para, cai. Então, só é para usar quem tem muita indicação, né? E isso, Entendi. acho que o Eu acho que ginecologista tem alguns efeitos, não consegue ele muito tem ver alguns efeitos direito, né? colaterais também, né? Você não consegue Que você diagnosticar uma alopecia androgênica, né? Só se estiver muito instalada, né? Você não Eu consegue. como ginecologista, né, a gente trabalha com implantes, a gente aprende a olhar muito, né, para a pele da mulher, para o cabelo, e obviamente se a gente de maneira subjetiva acha que é um cabelo mais fraco e a gente tende a deixar a balança hormonal menos androgênica e sempre encaminhar Sim, para vocês, sim, né? sim, Uma sim. dúvida minha é que eu acho que as pacientes podem ter eu acho que foi muito bem esclarecida essa questão de medicações, né? A gente tem uma série de medicações que são muito bem individualizadas e que a dermatologista vai poder prescrever para as nossas pacientes em comum. A Sim. questão do Botox, né? Todo mundo vê Botox como uma questão de ruga só, mas ele melhoraria a oleosidade de pele? O que você pode falar em relação à toxina Melhora, sim. botulínica? Melhora. A gente consegue usar a toxina, porque o que que acontece? A toxina, ela diminui a sudorese do local, né? Por quê? Porque ela impede a passagem nervosa do nervo para o músculo, né? O músculo fica em volta da glândulazinha de suor, ele não aperta a glândula, então você não sua. Então, por isso que a gente usa na axila, né? O paciente usa na axila, para de suar. Então, o que que acontece? Quando a gente faz botox aqui, o lugar básico é o músculo de brava, a fronte e a lateral. Então, o que que acontece? A gente faz uma área grande de botox, né? O terço superior, a gente chama isso daqui de terço superior. Então, o que que acontece? O poro fecha, né? Porque o poro não precisa mais ficar super aberto para o suor passar. Não tem mais suor para passar, fora que não sua, né? Você faz uma aula de spinning, não cai. É chique, né, Lê? Não cai um... Então, o que que acontece? O poro fica fechado. Então, a pele fica mais lisa, fica uma pele mais bonita de se olhar. É uma pele que reflete mais a luz, né? Fora que fica sem ruga. Então, mas assim, pensando na pele oleosa, na pele com poro aberto, né? Os pacientes que têm pele assim, eles gostam muito. E a gente pode fazer uma coisa que é super interessante, que é um pouco mais nova, Lê, que chama microbotox, que foram os orientais que inventaram, porque eles gostam daquela pele super perfeita, né? E eles inventaram o microbotox, que na verdade é o quê? Você dilui o botox. Primeiro você faz um botox normal, testa, glabela, periocular, normal. Depois você pega o botox, dilui ele mais, ele fica mais diluído, como se fosse uma dose homeopática de toxina botulínica, e você aplica no rosto inteiro. Como é uma dose menor, não vai paralisar nenhum músculo, você não vai deixar de falar, você não vai deixar de sorrir, entendeu? Mas aquele botox aplicado no rosto todo fica com o poro fechado, diminui vermelhidão, porque ele serve para rosácea também, né? Porque ele controla a vasodilatação. Então, fica um rosto mais claro, fica um rosto com poro fechado. O oriental adora aquela pele de porcelana que eles falam, e quando eles fazem esse microbotox, eles estão buscando essa pele de porcelana. Então, num paciente que tem condição financeira, vamos dizer, de usar a gestrinona e poder fazer esse microbotox, fora que o microbotox melhora aquelas ruguinhas que ficam aqui embaixo do olho, que a gente nunca consegue melhorar com o botox normal. Então, porque aí você sorri e fica umas ruguinhas aqui. Então, a mulherada adora, né? Então, assim, é uma indicação super legal. A gente precisa fazer mais ou menos a cada 5 meses, mais ou menos. Os pacientes amam porque a pele fica super controlada de oleosidade, de poro. Lógico que aí você associa com creme, pode até fazer um laser. Aliás, laser é outro assunto. Ô, Mas Gi, interessante. falando um pouquinho em laser, eu achei fantástico isso aí do microbotox, mas falando um pouquinho em laser, eu vejo que algumas pacientes que usam gestrinona, elas evoluem para rosácea e melasma. Sim, Então, sim. o que você tem para oferecer? O que a dermatologia tem para oferecer em relação a rosácea e melasma? Então, a rosácea, sim. A rosácea acontece bastante. Eu vejo paciente que tem uma certa tendência já a ter a pele com um pouco de rosácea, com a gestrinona parece que dá uma ativada na rosácea da paciente. Eu não sei por quê. Você consegue explicar? Eu não consigo saber. Olha, Porque será que é porque aumenta a temperatura corpórea?
a fisiopatologia realmente eu não sei explicar, mas eu observo quando a gente associa gestrinona e testosterona naquela mulher que já tem uma predisposição para ter rosácea, isso daí pode acentuar um pouquinho, né? Eu também ainda Por isso que é não sei. importante que a gente, como ginecologista, a gente tenha, se a gente olha que uma paciente já tem uma rosácea um pouco mais Sim, desequilibrada, a gente precisa tomar cuidado de novo. Qual é a composição hormonal que a gente vai fazer para não deixar essa balança tão androgênica? Mas em sim, relação a essas duas questões, melasma e rosácea, o que poderia ter, assim, algum tipo de sim. laser em especial? O que poderia fazer? Rosácea, a gente pode fazer microbotox também, que eu acho super interessante. Tem pacientes mais difíceis que a gente gosta de fazer e o resultado é super legal. Mas a gente, essas duas patologias, tanto o melasma quanto a rosácea, são doenças que a gente já sabe hoje em dia, é um critério mais novo, é um estudo mais novo, que a gente precisa melhorar a qualidade de pele dessa paciente, na verdade. Quando a gente melhora a qualidade, quando a gente rejuvenesce a pele da paciente, ela melhora da rosácea e ela melhora do melasma, né? Isso é um critério bem novo, né? Uma coisa muito nova. E a gente precisa melhorar a qualidade de pele mesmo. Daí um laser mais apropriado, que eu gosto muito de usar, é o Fotona, tá? O laser microfocado, Eliane, tô adorando que você tá aqui, Eli. Saudade. Oi, Paulinha! Saudade. O microfocado não mexe na qualidade de pele. É ultrassom, não é laser, é ultrassom microfocado, né? Que pode ser Ultera, pode ser. Como é que chama aquele outro? Agora me esqueci, Paula. Você lembra o nome? É Ultraformer, lembrei. Ultraformer. E Ultera são aparelhos de ultrassom que eles mexem na musculatura. Então, ele faz um lifting muscular. Então, ele não melhora a qualidade de pele. Entendeu? Então, para mexer na qualidade de pele tem que ser laser, não pode ser ultrassom, tá? Radiofrequência, ultrassom microfocado, não mexe no que você está vendo, só mexe no lifting, como se tivesse feito uma cirurgia plástica, que não mexe na qualidade da pele, tá? E justamente para a gente melhorar rosácea e melasma, a gente tem que rejuvenescer a pele do paciente. Então, eu gosto muito de usar fotona. No caso da rosácea, a gente tem parâmetros no Fotona, porque o Fotona ele é um laser que consegue fechar vaso. É muito interessante. Você faz uma aplicação, o vaso some. Então, assim, se você faz uma aplicação no rosto inteiro, tem parâmetros lá para a gente usar, protocolos corretos, que a gente consegue melhorar muito a rosácea do paciente. Aí fala, mas eu vou ter que ficar sempre fazendo laser a minha vida, vou ter que. Não. Você vai usar produtos em casa. Você pode fazer um laser de vez em quando para ter um controle maior, numa época que você está com uma crise da rosácea, porque a rosácea também é assim, ela tem crises. Então, às vezes, numa crise, você pode usar o laser, então você pode usar o microbotox, né? Você pode fazer LED também em casa ou no consultório, que é um LED um pouco mais forte, que é uma luz que a gente coloca que é anti-inflamatória. Então, assim, tem tanta coisa. Já o melasma, a gente precisa melhorar a qualidade de pele, só que a gente precisa ter cuidado para não piorar o melasma do paciente fazendo laser. Então, eu aí já não gosto. Eu faço fotona, mas quando o paciente está muito equilibrado. Eu prefiro fazer um laser de mancha primeiro, tipo um Spectra para controlar coisas caseiras muito legais, né? E a gente pode fazer peeling, a gente pode fazer outras coisas, mas tudo baseado na melhora da qualidade de pele do paciente. Né? Então, assim, quando a gente melhora o colágeno mesmo da pele do paciente, pode ser microagulhamento, pode ser peeling, pode ser laser, pode ser todos, né? Pode ser seriado, cada hora um, mas para cada paciente a gente escolhe uma coisa. Mas, assim, essa melhora de qualidade de pele, rosácea vai embora, melasma melhora muito. Melasma é difícil porque a gente não pode falar em cura, né? Mas a gente pode falar numa melhora que o paciente, à vista, você não enxerga nada, né? Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho que, assim, só para terminar, Ale, eu acho que o implante muda, que nem o pessoal aqui da clínica, o Simar está falando, muda tanto a qualidade de vida da paciente. Eu sou prova disso, sabe? Você não menstruar, pelo menos para mim, eu acho que, assim, não menstruar para mim é muito legal, né? Porque eu acho muito antigo a pessoa ficar sangrando, mas que tem gente que gosta, mas eu não gosto. Então, assim, o fato de você não ter sangramento, né? Você pode colocar biquíni, você pode colocar calça branca, você pode fazer o que você quiser. Você tá liberada para você ser mulher o tempo inteiro, você não precisa ficar se escondendo, né?
Então, cólica, né? A qualidade da parte psicológica, porque eu acho que a gente controla muito com esse negócio de você não ter ciclo e ficar nervosa, e ele fica legal, fica nervosa e fica legal, né? 15 dias nervosa, 15 dias legal. Então, assim, eu acho que não menstruar, não ficar grávida, no meu caso, é muito legal, porque eu já fiquei grávida. Não quero mais ter filho. Não quero não quero ovular, não quero sangrar, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter um hormônio que me ajude na pele, no cabelo, porque a gente está falando da gestrinona, que pode ter esses efeitos colaterais em algumas pacientes, mas que são controláveis. Agora, quando a gente também faz controle de estrógeno, né, Alessandro, estrógeno com outra progesterona, com um pouquinho de testosterona na dose feminina, a mulher fica um avião. Né? Assim, eu acho impressionante, impressionante a qualidade de vida da mulher. Para mim, não tem nem o que falar. Eu sou super fã mesmo, eu indico para todo mundo. Eu fico louca quando uma mulher aqui vem aqui com 36 anos usando pílula. Eu fico nervosa, porque ela não está usando um hormônio bioidêntico, ela pode ter um AVC, né? Ainda fuma ainda, né? Então, eu fico nervosa. Deixa eu fazer uma colocação. Fala. A gente está falando de efeitos adversos, né, dermatológicos, né? Sim. E como é que a dermatologista pode ajudar? Quando a gente deixa uma balança, às vezes existem algumas circunstâncias que a balança tem que ficar um pouco mais androgênica, como é uma mulher, por exemplo, que tem endometriose. Sim. Mas dependendo da combinação que a gente faz, a gente pode melhorar cabelo, a gente pode melhorar a pele. Então tem o estradiol, ele é cofator para produzir colágeno. Sim. Né? Então, mas vamos pegar aquelas situações que realmente pode ter um pouco de efeito adverso. Então, uma coisa, eu acho que as pacientes elas ficam muito ansiosas quando elas chegam na dermatologista e vai fazer o fotona, por exemplo. Então, o que você fala para os pacientes? Qual é o período após as aplicações? Quantas aplicações tem? Eu imagino que para cada situação tem um padrão de tratamento, mas depois de quanto tempo a gente começa a ver uma melhora em relação à pele? Isso é importante, porque eu acho que como vocês trabalham com energia, né? Tem uma destruição tecidual, acho que tem que ter um tempinho aí para a pele ficar bonita. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Toda vez que a gente faz um fotona, por exemplo, a gente fica com a pele feia, na verdade, nos primeiros 10 dias, né? A pele fica mais seca, a mulher tem a impressão que deu errado, o laser deu errado. Então, eu gosto muito, muito de explicar para a paciente que o pós, a pele não fica bonita nos primeiros 7 a 10 dias, né? E a gente tem, o que o fotona faz? Bom, o fotona faz muita coisa, mas assim, ele destrói o teu colágeno antigo e você é obrigada a fazer um colágeno novo. Quando você faz um colágeno novo, tua pele fica com uma melhor elasticidade, fica mais rejuvenescida. E o fotona, em especial, a gente pode fazer dentro da boca para pegar os ligamentos, né, para você fazer um lifting real no rosto da paciente. Então, assim, eu sou apaixonada por esse laser. Ele tem modos que o calor chega bem profundo, então eu consigo melhorar o colágeno que está entremeado na musculatura. Então, é um laser, eu não posso nem falar, é o laser mais antigo que tem, ele é da década ele é de 80, 1980. E ele só foi sofrendo evolução, evolução, evolução. E hoje ele é top. Pelo amor de Deus, não tem coisa melhor. Agora, essa remodelação do colágeno, ele é o seguinte, ele começa com 2 semanas e, para falar a verdade, ele termina com 6 meses. Isso por comprovação de biópsia, né? Então, quando a paciente faz um fotona, eu peço para voltar com 3 meses. Na verdade, são pacientes que estão sempre aqui, eu acabo vendo antes, mas assim... quando a paciente vem menos, eu falo, você faz o fotona e fica calma porque você vai remodelando o teu colágeno. Quando ela vem e vê a foto, ela fala, nossa, que melhor, eu não tinha percebido isso porque eu me vejo todo dia. Então, assim, com 3 meses a gente gosta de ver a paciente, mas a gente gosta mesmo com 6. E às vezes, depois de 1 ano, a paciente volta, ela tá melhor do que ela estava quando ela veio. Então, assim, dependendo do envelhecimento que a paciente tem, a gente pode fazer um fotona uma vez por ano, né? Um preventivo, por volta dos 40 anos, mais ou menos, né? Uma pele boa, né? Se 40 anos a pele já tá ruim, porque acontece muito, porque fuma, porque tomou muito sol, né? Aí a gente precisa de 2 por ano. Não é nada demais também, não é um laser que dói. Então, assim... Eu gosto muito de indicar para os pacientes porque a melhora na qualidade da pele é impressionante.
E elas ficam muito felizes. É um laser que a paciente vê resultado, porque laser é uma coisa, porque é diferente de Botox. Você faz, já fica ótima, ama, preenchedor também. Você põe, nossa, já melhorou na hora. Ela fica impressionada. Mas o laser, eu falo que é quase um casamento. Você tem que ir regando, vai indo, vai indo. E aí você vai ganhando uma qualidade de pele. Na verdade, é uma poupança que você vai fazendo. E você vê que em 10 anos você evoluiu bem. Né? Eu tenho pacientes aí que acompanham comigo faz um tempão, e essa evolução que me deixa feliz de ver as pacientes ao longo dos anos com uma qualidade de pele boa, e o implante tem tudo a ver com isso. Também não gosto de ver pacientes sem reposição hormonal, eu fico um pouco tensa quando eu vejo pacientes sem reposição, perdendo osso, perdendo qualidade de pele. Lógico que se a paciente tiver uma contraindicação, não vai fazer, mas eu acho que tem que ser muito bem visto com o ginecologista isso, porque a melhora, né, de qualidade de vida é tão importante que eu gosto bastante de eu deixar as pacientes bem orientadas com relação a isso. Ô, Gi, maravilha. Falar um pouquinho de cabelo, né? O que tem de novidade de cabelo que vocês podem ajudar, né? O que é o MMP? Você fica escutando esses nomes aqui, você não entende nada, né? O PRP. PRP, MMP, PQP. Fala pra Eu vou gente, explicar. Tem alguma coisa É assim, em relação a isso? É assim. Existem tratamentos que a gente faz no consultório para cabelo, né? Então, vamos supor, a paciente tem uma alopecia androgênica, né? Aí a gente vai fazer o tratamento do minoxidil, vai dar ou finasterida ou vai dar a espironolactona, e beleza, a paciente vai seguindo. E tem uma hora a paciente olha para você e fala assim, mas eu não posso fazer nada, não posso fazer mais nada, porque tudo bem que eu tô um pouco melhor, mas eu queria ficar melhor. Cabelo, mulher sempre quer mais, né? Então, nesses casos, a gente pode fazer alguns procedimentos. Aí eu vou explicar. O MMP, o que é isso? É microinfusão, M de microinfusão, de medicamento na pele. Olha que coisa interessante. Um médico brasileiro que está concorrendo a um prêmio na Europa, sensacional. Ele é de São José dos Campos, ele criou uma maquininha que ela parece uma máquina de tatuagem. Se você pensar que o tatuador, ele coloca tinta e injeta tinta na tua pele, imagina se você pegar a máquina, dar umas modificações nela, e ao invés de injetar tinta, você injetar medicamento. Aí você injeta minoxidil, você injeta o que você quiser, de acordo com o caso. Você pode injetar finasterida, você pode injetar biotina, você pode injetar fator de crescimento capilar. Então, o que acontece? É uma coisa super interessante, porque a gente sabe que quando a gente só fura, existe ainda, né? Só o microagulhamento com roller, que é aquele rolo cheio de agulha que você pode passar no couro cabeludo. E aí, só de você passar o roller, o fato de você sangrar, você já rejuvenesce o couro cabeludo. Depois eu explico isso por conta do plasma, do sangue. Então ele falou, se eu furar, porque a maquininha da tatuagem fura, e além disso eu ainda injetar medicamento, eu vou ter 2 rejuvenescimentos, né? Eu vou ter o rejuvenescimento pelo furo e vou ter o rejuvenescimento porque eu vou estar fazendo uma entrega local de medicação, sendo que a gente pode usar dose muito baixa, a gente usa dose, assim, a dose é baixíssima que você usa no couro cabeludo para fazer o couro cabeludo todo, e você não tem a ação sistêmica da droga. Então, hoje em dia, eu tenho muita paciente que prefere fazer MMP 3 sessões por ano, 4 sessões por ano, e não usar a finasterida, mas usar a finasterida no MMP, né? Ainda precisa de mais estudo para ver o quanto que isso absorve na pele. Eu sei que tem vários dermatologistas colegas aqui me ouvindo, mas assim, é muito interessante porque ele mostrou num estudo que a medicação fica no couro cabeludo por 4 a 6 meses. Então você faria o MMP e você teria aquela ação da droga localizada no couro cabeludo que ela meio que não sai dali. É uma coisa super interessante. Então a gente usa muito MMP, tem que ter indicação, não é qualquer queda de cabelo que eu vou fazer MMP, tá? Se a paciente, por exemplo, tá com aquela queda de cabelo absurda que você vê no chuveiro, aquele monte que elas mandam a foto, com aquele monte de fio grudado no azulejo, naquele caso que chama eflúvio telógeno, a gente pode fazer MMP, mas aí a gente usa outras medicações, né? A gente pode colocar um pouquinho de corticoide, a gente não usa minoxidil. Não precisa usar finasterida também, porque o caso dela não é hormonal. Então,
É uma arma que o dermatologista teve super interessante. E a gente usa para pele também. Para o melasma, a gente faz aqueles microfurinhos e injeta ácido tranexâmico, por exemplo. Então, foi uma ideia desse médico brasileiro sensacional, sensacional. Então, chama MMP. Daí o número de sessões, o intervalo das sessões é mais ou menos a cada 30 dias, mas isso depende de caso para caso. Mas é uma arma super interessante. Tirando o MMP... Desculpa te interromper, mas Não, acho que uma dúvida importante é que muitas pacientes que estão usando gestrinona, elas vêm com uma queixa, é isso que você estava falando, de queda de cabelo, né? É normal cair um pouco de cabelo? Existem alguns ciclos onde se cai, mas também nasce? O que você pode falar disso daí, antes de já falar do PRP? Existe sim, né? Cabelo é o seguinte, a gente precisa entender que ele cai entre 100 e 150 fios por dia. Por dia. E ele cai, geralmente, quando a gente lava, né? Durante o dia você não fica penteando tanto, puxando tanto seu cabelo. Então, na lavagem é que vai cair. Se a paciente ficou 2, 3 dias sem lavar, vai cair 400 fios. E se o cabelo for comprido, vai dar um bolo grande. Então, quando o paciente vem falar de queda de cabelo, a primeira coisa é ver se essa queda de cabelo é real ou se é uma impressão dela. Primeira coisa, porque muitas vezes, eu vejo aqui no consultório, é impressão da paciente. Você vai examinar o couro cabeludo dela, é cheio de cabelo. E aí você explica. É assim, como é que cai, como é que não cai. Mas isso você precisa de uma conversa de 1h30, praticamente, para você descobrir isso da paciente. Então, são muitas perguntas que a gente tem que fazer. Mas, se realmente está caindo, eu não acredito que seja muito da gestrinona. A gestrinona é capaz de dar uma queda de cabelo hormonal, porque é hormônio. Então, assim, a queda hormonal, ela não faz queda abrupta. Entende? A queda hormonal é a miniaturização do fio a cada ciclo. Então você não vê queda abrupta, ela não fala que está caindo no chuveiro, que tem cabelo na roupa, que tem cabelo no carro. Então, não é isso. Então é outra coisa, vai ter que ser investigado, porque geralmente, quando a paciente tem uma queda abrupta, aconteceu algum evento mais ou menos há 2, 3 meses atrás. Que evento? Emagreceu muito, foi internada, fez uma cirurgia, perdeu alguém importante, ficou muito estressada, alguma coisa muito séria. Então, assim, tomou algum medicamento, tomou vitamina demais, porque os pacientes gostam, né, de comprar vitamina na internet. E, por exemplo, vitamina A faz cair cabelo. Então, você não pode ficar tomando... E vitamina A acumula no fígado. Então, você não pode ficar tomando... eu tomo polivitamínico. Quando? Minha vida toda eu fico tomando, né? E aí o cabelo começa a cair, começa a ter acne por causa da vitamina B12 que tem nas vitaminas de cabelo. Então, gente, sinceramente, assim, eu acho que antes de você tomar uma vitamina, porque vitamina também é medicação, né? Em dose mais alta, ela é uma medicação, você tem que estar fazendo equilíbrio no teu corpo. Então, você precisa de um médico, não dá para ficar comprando vitamina. Você não acha, Alessandra? As pessoas compram vitamina e ficam tomando como se não fosse nada, assim, entendeu? E aí é um grande problema isso daí, né? Nossa, não devia vender, na verdade, mas a indústria farmacêutica é mais forte, né? Então, Gi, vamos falar um pouquinho, né? O tempo é escasso, né? Um assunto muito interessante que a gente merecia ficar umas 3 horas aqui, mas vamos falar um pouquinho do PRP para. Tá, agora é outra sigla, PRP, que é plasma rico em plaqueta. O que é isso? A gente tira o sangue do paciente e sabe aquela parte, quem não é médico, aquela parte amarelinha do sangue, aquela parte líquida amarelinha, chama plasma, né? Quando a gente vai no laboratório colher sangue para fazer exame, a mocinha lá, a enfermeira, ela tira o sangue, centrifuga, assim, fica assim rodando numa centrífuga, aí separa as células sanguíneas, célula vermelha, célula branca, separa as células do líquido. Esse líquido chama plasma. Esse líquido, ele é rico em fatores de crescimento. E ele tem muito fator de crescimento para qualquer célula. É uma coisa muito legal. Então, ele estimula colágeno, ele rejuvenesce a pele. E ele cresce cabelo, né? Então, é uma coisa muito interessante. E aí, a gente, então, tira esse plasma do paciente, coloca numa seringuinhas. E aí, a gente pode fazer. No couro cabeludo, são micro-injeções. Praticamente não dói. Assim, dói muito pouco. Tem anestésico que dá para passar também, mas o paciente tolera bem essa dor. Do MMP também, o paciente dói um pouco, mas tolera. Para ter cabelo, né, as pessoas fazem qualquer negócio. Mas o que acontece?
O PRP, ele é, então, esse plasma que é injetado com pequenas microgotas, o furinho é muito pequenininho, com agulha muito fina, a gente usa agulha de botox bem pequenininha, e aí a gente injeta o PRP no couro cabeludo para homem que tem entrada, coroinha, ou mulher que está começando a ficar com o cabelo ralo. Eu gosto muito do resultado. Umas 3 sessões, de 3 a 5 sessões. É super interessante porque aí, para quem é mais natureba, vamos supor, tem paciente que não quer medicação, né? Eu acho isso sensacional. A paciente fala para eu não quero tomar nada, não quero injetar nada, porque hoje em dia tá muito assim, né? Tem muito paciente que não quer. Então, o PRP é uma substância natural que veio do próprio paciente e faz estímulo de colágeno, rejuvenesce. Então, assim, a gente usa no rosto também, a gente pode fazer nas ruguinhas daqui, pode fazer no rosto inteiro, picadinha, passa anestésico e faz. Então, é uma coisa muito interessante porque você usa o seu sangue, né? E é muito interessante. Lógico que o paciente não pode estar com Covid, né? Agora a gente tem que pensar nisso, né? Então, o ideal para fazer PRP é que o paciente faça um exame para ver se ele não está com atividade o PCR, né? Aquele do nariz. Seria interessante. Mas isso, é uma coisa muito legal também. Maravilhoso, eu acho que tem muitas opções legais. Tem. Às vezes eu estou diante de uma paciente, né, que a gente faz uma combinação hormonal, a paciente do ponto de vista endocrinológico está ótima, do ponto de vista metabólico está ótima, a combinação que a gente fez, ela deixa a pele bonita da paciente, deixa o cabelo bonito, mas é muito difícil entender a cabeça da mulher, né? Ela está sem TPM, tá sem enxaqueca, tá muito bem, mas ela vem se queixar para mim que às vezes a celulite dela não melhorou, obviamente não melhorou porque a balança tá mais estrogênica agora, Sim. Né? E a vida é assim, eu falo para elas, a vida é um constante jogo de perde e ganha, né? Às vezes eu falo para a paciente, você quer o ouro ou a medalha? Porque a medalha de ouro às vezes é difícil. Então, em relação à celulite, o que vocês têm a oferecer em relação a tratamentos dermatológicos? É uma coisa que não vão ficar frustrada, hein? Mas eu já vou falar, creme não ajuda. Então, assim, creme caro, creme da Sisley, da não sei de quem, da La Mer, não comprem. Porque, assim, os estudos científicos mostraram que os cremes, na verdade, ele pode ser de nada, pode ser só um creme, uma base de creme, sem ativos, que o que adianta é a massagem mecânica. Então, se todo dia depois do banho você tiver a paciência de fazer movimentos circulares do joelho até o bumbum por 5 minutos em cada coxa, melhoraria a sua drenagem e melhoraria um pouquinho a celulite. Então, é uma coisa que a paciente pode fazer, né? Agora, cremes caros com milhões de ativos, não adianta comprar. Hoje em dia, a gente tem aparelhos sensacionais para melhorar a celulite. A paciente só precisa ter disciplina. Eu não gosto de tratar a celulite numa paciente que não faz exercício, que não bebe água, que não se alimenta direito, porque eu sei que ela vai estar jogando dinheiro fora, entendeu? Então, para eu tratar celulite, eu falo o seguinte, você bebe água? Tem que beber água, né? 2 litros, mais ou menos? Pelo menos. Tem que fazer exercício físico, tem que fazer musculação e aeróbico. Nada exagerado, nem muita musculação, nem muito aeróbico, tá? Então, tem que fazer as duas coisas um pouco de cada. Tem que balancear aí um pouquinho. Nem que seja, sei lá, 30 minutos, 2 vezes por semana, tá? Então, porque a gente tem que mexer nessa gordura, tem que mexer na circulação da celulite, tá? Então, eu tenho que ter um pouquinho de aeróbico. Agora, também não é para se matar de fazer aeróbico e não fazer musculação, porque também se não tiver a sustentação muscular na perna, no bumbum, a celulite fica flácida e a celulite aparece mais por flacidez, tá? Então, o que acontece? A gente tem a celulite verdadeira, que é aquela celulite que a pessoa tá deitada, ela aparece. É mais difícil, geralmente em paciente mais gordinha. E a gente tem a celulite que aparece por flacidez, tá? Que a maioria das mulheres acima dos 30 anos. É difícil ver celulite verdadeira, quando a pessoa tem uma pele super firme e ela tem celulite. Difícil. Sempre tem flacidez associada. É aquela celulite que quando a paciente deita, melhora. Quando deitada, melhora a celulite. Quando está em pé, que tem ação da gravidade, piora a celulite. Então, o que essa paciente tem? Ela tem celulite? Não, ela tem flacidez. E aí a celulite aparece, porque são as traves que estão, trave de fibrose, que está puxando o tecido da pele para baixo. Então, o que acontece? A gente precisa melhorar nessa paciente a flacidez, tá? Então,
são máquinas, lógico que você vai tratar, sempre que você trata flacidez, você trata celulite. Mas assim, por exemplo, radiofrequência. Eu gosto muito de uma máquina que é uma radiofrequência muito boa, uma radiofrequência que só médico usa, não vende para esteticista, é um nível avançado de radiofrequência que chama Exilis. É uma máquina sensacional. Se eu quiser, eu destruo um pouco de gordura com essa máquina também. Eu ajusto ela para gordura, ajusto ela para colágeno. Faço meio tempo de cada um e a paciente melhora muito a perna. Quantas sessões? Depende. 6, 8, 4, depende. Todo ano, porque todo ano você envelhece, todo ano você está perdendo colágeno, né? A gente perde 1% de colágeno por ano. Então, assim, todo ano vai ter que fazer. É que nem escovar o dente. Ah, eu tenho que escovar o dente. Tem que escovar o dente todo dia, tem que tratar a celulite. A partir do momento que você decidiu que você vai melhorar a sua celulite, você vai melhorar só um ano. Então, tem que fazer uma coisa meio contínua, tá? Eu gosto do Exilis, eu gosto do Fotona. O Fotona tem um modo robótico que é super interessante, não dói nada, dói zero, é um quentinho que você sente, até parece que não tá fazendo nada, e os resultados são incríveis para a flacidez. Eu gosto muito, interno de coxa, parte frontal da coxa quando tem celulite, bumbum, culote. Então, assim, o Fotona para corporal, para flacidez, aquelas barrigas de mulher que teve parto, né? Então, assim, eu gosto muito do Fotona, gosto muito do Exilis, que são coisas tecnológicas, né? Que são estímulos de colágeno pela física, tá? Existe o estímulo de colágeno pela química, que aí a gente vai injetar a medicação. Quais são as medicações que a gente pode injetar, que estimulam colágeno? A hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, nome comercial. A gente pode injetar o Sculptra, tá? Que é o ácido polilático, e a gente pode injetar um mais novo que tá surgindo agora, ainda que ainda não estou usando muito, mas parece bem interessante. Então, existem estímulo de colágeno químico e estímulo de colágeno físico. Se a paciente pode, financeiramente, é maravilhoso, porque você vem com duas frentes de estímulo de colágeno e a celulite melhora bastante. Agora, como é uma perna grande, tem que pôr produto, né? Não adianta pôr pouco. Então a paciente fala, posso fazer só uma ampola, duas pernas enormes. Não dá. Não dá. Tem que pôr uma ampola na frente de cada lado, uma ampola de cada lado na lateral, uma ampola de cada lado no posterior, uma ampola de cada lado do bumbum. Então, não é barato, é um tratamento caro, porque o produto é caro, né? Não é o médico que tá... o produto é caríssimo. Então, assim, mas é muito válido, porque você tem uma melhora do colágeno, você fica estimulando o colágeno por 2 anos, quando você faz um Sculptra, um Radiesse. Então, eu amo esses produtos, gosto muito, e quando associado com laser, então, é sucesso. Adoro. O que mais? Tá acabando o nosso tempo, né? Maravilha. A gente vai ter que encerrar, né? Porque senão a live cai, a gente não consegue gravar. Isso. Eu queria agradecer a Giana, né? Eu acho que é a melhor dermatologista que eu conheço. Você deu um show aqui. E mais do que a sua competência, eu acho que a gente tem que vislumbrar e exaltar a sua ética, né? Você tem muita sensibilidade, você é uma artista, você deixa as pessoas muito naturais. Tá bom? Obrigada. Eu queria mandar um grande beijo para você. Queria agradecer todas as pessoas que estiveram conosco. Eu acho que tinha muita coisa para a gente discutir também. Mas a mensagem é a seguinte: quem direciona o efeito benéfico dos implantes hormonais são os hábitos de vida da paciente. Aquela paciente que tem uma boa alimentação, que faz atividade física regular e que tem uma boa dermatologista, ela vai ficar muito bem. A dermatologista com nós, ginecologista, a gente tem que ter realmente e literalmente um casamento e a gente tem que estar perto de uma boa dermatologista, porque é isso que as nossas pacientes querem. Elas querem ficar bem em relação à saúde delas, mas a aparência é fundamental, né? Se olhar no espelho e ver uma pele bonita, isso é fundamental. Ale, você tem que encerrar, senão você não vai conseguir gravar. Encerra aí. Não, eu tô vendo aqui, eu tenho 58 segundos. Vai. Então, assim, dá para falar um pouquinho ainda. Então, assim, eu queria agradecer de coração quem tá aí, né? Quem pôde prestigiar. E a gente tá aqui para ajudar as nossas pacientes, tá bom? Um beijo. Deu uma aula um show maravilhosa. Tá Imagina. bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada, viu? Até. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Oi.
fiquei falando muito. Aqui, ó, encerrar agora?